Shrutismritipuranam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpadam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Surabhashakritau Vande Bhagavantau Punah Punaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Hoje é Guru Purnima, hoje é o dia do mestre, hoje é Guru Purnima. É um dia auspicioso, né? Por isso, e lua cheia, por isso tem tanta gente nesse curso. Então a lua cheia enche, né? Atrai as pessoas. Então é um bonito dia para começar um curso. Quando uma pessoa começa, que seja somente praticar yoga, e muito mais quando estudar Vedanta, ela se conecta com uma tradição que geralmente no início a pessoa não tem ideia da grandiosidade que a tradição dos Vedas possui. É uma tradição de questionamento, é uma tradição de conhecimento, de questionamento. E quando falamos sobre uma tradição de questionamento, a gente está dizendo que o ponto principal dentro do próprio estudo é ir estendendo para a nossa vida é questionamento. Então, é questionar para entender melhor o nosso próprio problema e para entender também o objetivo maior da vida, o foco da vida, de forma que a gente possa viver mais feliz. Descobrir verdadeiramente um bem-estar e uma felicidade que pertence a nós mesmos. O próprio Veda descreve, dentro dessa tradição, a autoridade, a importância toda está no Pramana, no meio de conhecimento, no próprio Veda, que fala sobre o indivíduo e fala sobre a verdade última de quem eu sou. Esse é o foco principal. Apesar de possuir muita lógica, de muita explicação lógica, com exemplos, com ilustrações significativas, por isso são até mantidas até hoje, né? A corda e a cobra e tantas outras coisas, o pote de barro, é mantido até hoje porque é significativo. E, então são ilustrações antigas e significativas, mas apesar de existir muita lógica, a gente tem que entender que a autoridade máxima nesse estudo não é a lógica. A autoridade máxima, o Pramana, a autoridade máxima é o Veda, os textos, o ensinamento em si. E quando a gente pega esse ensinamento, a gente tenta entender, a gente vai lá para questionar e entender o que o texto diz. Quer dizer, o que a Upanishad diz, o que a Bhagavad Gita diz, o que os sutras dizem, o que os mestres disseram, e não pegar o texto para interpretar de uma forma pessoal. A forma pessoal pode ser rica, pode ser diferente, pode ser satisfatória para muita gente, mas dentro dessa tradição de estudo, nossa tradição de estudo, com os nossos mestres todos, que tem Swami Dayananda, tem Shankara ali, até o criador Dakshinamurti,
a autoridade do que está escrito não pertence a nós. A autoridade do que diz a Gita, do que diz os sutras, do que diz as Upanishads, está no texto em si. Não está em nós, quer dizer, não depende da nossa interpretação, da nossa lógica, e sim do que está escrito, do que a tradição oral que vem até nós diz o que está ali. Então, isso é um ponto importante, inclusive no Dia dos Mestres, porque a importância do mestre não é ser só uma pessoa que nos ensina, porque uma pessoa que nos ensina, ela pode inventar e nos ensinar, né? Ela pode inventar e nos ensinar. Mas a importância do mestre é não ser só um professor que nos ensina, e sim um elo, um vínculo numa tradição que por si mesmo já é grandiosa. Então, por isso é que a gente diz que quando a gente entra nesse estudo, a gente está mergulhando numa tradição milenar. Milenar porque é a mesma coisa que os mestres disseram, que a gente como professor, que a gente, os meninos, aqui o Leandro, o Bruno, repetem. Né? A nossa valorização é se tornar um instrumento para o conhecimento, não, um meio para o conhecimento, passar por nós e abençoar outras pessoas, porque esse conhecimento já é grande o suficiente. Então, por isso a importância desse ver, entender o que está lá. E a gente tem que, por isso, se submeter ao escutar e não ao interpretar. É o escutar que é importante, escutar o que está sendo dito, escutar o que está lá, o que os mestres viram, o que o conhecimento trouxe de grandioso ao longo desse tempo todo. Então, o questionamento, o vichara, o questionamento que é enfatizado, é o questionamento de tentar entender ali o que está ali. Primeiro, o entender sobre o meu problema e o que eu quero, o meu desejo, o que eu quero e qual é o meu problema, do que eu sofro. Então, esse é o primeiro ponto importante. E, ao longo de todo o estudo, o questionamento sobre o que é que esse conhecimento está me trazendo, o que de grandioso ele já tem ali. Então, a própria tradição, no Katha Upanishad, na Mundaka Upanishad, ela fala sobre a vida do ser humano. E a vida do ser humano como o samsari. Né? O samsari em si mesmo não é um termo pejorativo. Né? O samsari é um samsari. O samsara é essa vida relativa, dual, de altos e baixos, de buscas diferentes. Acho que vai ter que, infelizmente, desligar isso aí. Então, o samsara é a vida do ser humano, de uma pessoa que está só vivendo. Só vivendo. Tem como busca maior o prazeres, a satisfação, a segurança, o reconhecimento. Isso. Mas nada mais do que isso. Então, são tantos os problemas de todo dia que a gente vai resolvendo os problemas de todo dia e tentando ter momentos de prazer, de satisfação, principalmente de reconhecimento. Lógico, né? O que é o Facebook e o Instagram se não é um momento de reconhecimento? Né? Por que a gente posta as coisas que posta? Porque a gente quer ser apreciado, quer ser visto, quer ter um momento de fama, de reconhecimento. Óbvio, nada demais, isso não é nada demais, isso é a própria vida. Né? Então, o ser humano ele tem essa necessidade, uma necessidade, verdadeiramente uma necessidade. Porque, contrário
a esse questionamento, né, diferente, pelo menos desse questionamento, é o julgamento. Nós sofremos, enquanto ser humano, grandiosamente de um auto-julgamento, um julgamento de si mesmo, como sendo limitado a partir do parâmetro do que a gente se vê. O que a gente se vê é com um corpo, né, um corpo, com tudo que ele possui, né, um corpo, um peso, uma cor, um rosto, um cabelo, e todas essas coisas são muito importantes. E à medida em que eu vou olhando outros corpos e outros cabelos e outros olhos, eu acabo, então, inevitavelmente, isso faz parte do ser humano, inevitavelmente me comparando. Daquela ali eu ganho, mas daquela ali eu perco. Não é? Daquele ali eu ganho, daquele ali eu perco. Depois do corpo, as conquistas, as realizações. Daquele ali eu ganho, daquele ali eu perco. A minha inteligência, o número de pessoas que gostam de mim. Então, constantemente, a partir dos parâmetros vários externos no mundo, existe um auto-julgamento. E nesse auto-julgamento, também, inevitavelmente, a gente vai ganhar algumas vezes e perder muitas vezes. E aí, então, o julgamento de que eu sou insuficiente, eu sou limitado, eu não sou tão bom, tão forte, tão legal, tão adorável, tão apreciado quanto. E lá vai. Então, nesse julgamento que é natural ao ser humano, existe uma visão de limitação de si mesmo, sem um profundo questionamento. Porque no questionamento a gente pode entender tantas outras coisas acerca de nós mesmos. Mas no julgamento que a gente faz da gente mesmo, a gente estabelece um padrão, e muitas vezes esse padrão é muito alto, e a partir daquele padrão a gente se compara e a gente perde. E aí a gente sofre. E se só sofresse, ainda era uma coisa. Sofre e aí tem que se exigir para se provar ser melhor do que eu mesmo já me acho. É muito complexo. O ser humano é muito complexo. A vida humana é muito complexa. E parece não existir uma solução, porque vem vindo de todos os nossos antepassados esse mesmo estilo de vida. Então a Mundaka, a Katha Upanishad, ela vai dizer, vai falando sobre as pessoas, ela vai dizer: Avidyayam antare vartamanaha. As pessoas estão vivendo, vartamanaha, vivendo, andando para cima e para baixo. Avidyayam antare, debaixo de uma ignorância total sobre si mesmo. Uma ignorância total acerca de si mesmo. Sem parar para questionar esse si mesmo. Mas totalmente envolvido. Antare dentro. Dentro quer dizer mergulhado. Você está lá mergulhado, completamente mergulhado, debaixo dessa ignorância de si mesmo. E aí, isso já é um problema em si mesmo, né? Porque a gente tem uma visão que se modifica de nós mesmos. Mas o problema piora. Piora por quê? Swayam dhiraha panditam. A pessoa pensa de si mesmo que eu sou o máximo. Eu sou um sábio. Eu tive uma ideia maravilhosa. Eu sei, não sei o quê. Aí qualquer coisa que alguém diga, a gente está lá dizendo, eu sei, eu também vivi, eu também não sei o quê. Quantas vezes a pessoa não consegue nem terminar a frase, a gente já está referenciando a nós mesmos. Porque eu também, você não sabe, hoje aconteceu isso. Aí eu já cheguei à conclusão de que isso.
Panditam, Panditaha, Dhiraha, Manyante. Eles consideram a si mesmo, apesar de estar mergulhado na ignorância, sobre quem eu sou, sobre como conquistar essa felicidade maior, sobre mim mesmo. Nós, seres humanos, estamos ao mesmo tempo nos achando que somos todos especiais. Como pode? Porque ao mesmo tempo que existe essa ignorância, em vez de sair correndo atrás para analisar e ver de que eu sofro para resolver, não. E em cima disso existe um arrancar que encobre aquela emoção dolorosa de ignorância e põe por cima uma outra coisa. Eu sei. Se você me der chance aí, eu falo, eu te ensino como é, como é que resolve, como é que faz, como é que acontece, como fica feliz. Todo mundo sabe. Não é? Você pode olhar lá no Facebook, todo mundo parece felicíssimo. Instagram também é outro, parece que está todo mundo felicíssimo. Se as pessoas estão tão felizes como aparentam, ninguém tem problema. Está todo mundo maravilhoso. Mas se a gente entra em contato, aí a gente começa a ver que não é do jeito que parece. Nem precisa entrar em contato com outra pessoa. Se a gente entra em contato com a gente mesmo, a gente vê que a fotografia da comida é maravilhosa, mas se você come, ela não é tão legal assim. Mas nem começou a dar a primeira garfada, já tá no Instagram, todo mundo tá curtindo, né? É mais importante a curtida das pessoas do que comer a comida gostosa. Né? Então, que é isso? Mergulhado na ignorância, por cima dessa ignorância existe eu sou incrível, eu sou legal. Essa tentativa de provar isso. E não é um problema de somos todos, é a humanidade toda. Não é? Você não pode dizer, aquela pessoa tem um problema. Aquela pessoa tem um problema, aquela pessoa tem um problema e eu aqui também tenho. Eu também tenho um problema. Todo mundo. É o problema do ser humano. Então aí a Upanishad vai dizer também, Andena Eva. Andena Eva. Na verdade, Niyamanaha. É como um andar, um cego, um grupo de cego, Niyamanaha, conduzidos. Quem é o condutor? Andena Eva, outro cego. Um grupo de cegos, conduzidos por outro cego. E aí então a gente faz milhões de coisas. Quem é esse cego morre ali, que está conduzindo o grupo? São várias propostas para ser feliz. Várias propostas para ser feliz. Aí você faz um peeling, você fica mais bonito. Né? Aí pinta o cabelo de não sei o que fica mais bonito. Aí vai fazer não sei mais o que seu corpo vai ficar mais bonito. E vai estudar no exterior que seu currículo aumenta. E vai não sei o quê. Várias soluções que não são soluções. Nada contra. Só não é solução para ser feliz. Fazer isso é ótimo. Mas não pense você que vai resolver o seu problema de infelicidade. Aí é que está o problema. O problema só está aí. Tudo é ótimo. Desde que você não ache que você vai ser feliz por causa disso. Então, o questionamento ali é importante e também a Upanishad vai dizer, né, Mundaka Upanishad vai dizer, como que a pessoa sai dessa? Estamos todos nesse barco, um barco que só afunda geração atrás de geração. As pessoas são felizes, umas não são felizes. Tudo o que mais se diz é os tempos hoje são tão difíceis. Mas os tempos dos outros também estavam difíceis. O tempo dos antepassados estavam difíceis, dos nossos avós, dos nossos bisavós. O tempo dos índios também estavam difíceis aqui. Imagina só com a chegada dos portugueses, que dificuldade. Aí chegam os holandeses, não sei aonde, que problema, muito difícil. Aí abrem as prisões em Portugal e manda todo mundo aqui para constituir os nossos brasileiros. Outro problema, devem ter dito assim, meu Deus, que coisa, tempos difíceis. Os tempos difíceis não passam para ser tempos fáceis.
Só existe tempo difícil. Então é melhor a gente tentar fazer desse tempo difícil um instrumento para que eu possa estar melhor. Porque o mundo vai ser o mundo do jeito que ele é. E vai ter que ter oportunidade, espaço para todo tipo de gente. Porque o mundo é dual. O mundo é dual. Tem que ter espaço para todos os gostos, todos os desejos, todas as valorizações, todos os valores. Tem que ter espaço para todo mundo. A solução não é melhorar o mundo, nem as pessoas, nada em particular. A solução só pode ser, aí o Upanishad diz, todo esse conhecimento só vai fazer sentido para uma pessoa que pariksha lokan karmachitana brahmanaha. Para uma pessoa que, num determinado momento, brahmanaha, quer dizer, a sattva-guna pradana, a pessoa que começa a valorizar, questionar, olhar para a sua vida, olhar para o que quer, o que eu quero, afinal de contas. Porque constantemente, karmachitana, a pessoa constantemente está fazendo milhões de coisas e acumulando várias coisas. Não está parada, ela está fazendo. Então não dá tempo para pensar, Mas a única solução é você parar para pensar. Fazer, conquistar, acumular, não é solução. Todo mundo já fez antes. E não foi uma solução. Então a única solução de fato é pariksha. É analisar, questionar e começar a pensar o que eu de fato quero. Onde eu quero chegar? O que realmente eu quero? Pariksha, lokan, karmachitana. Lokan quer dizer todas as conquistas, todos os karma palas, fruto das ações, elas são todas ilimitadas. Nada que eu consiga vai resolver esse problema de um buraco dentro de mim. Porque eu posso conquistar muitas coisas, ir para muitos lugares, conquistar dinheiro, empregos, mas a pessoa continua a mesma. Então, é para se imaginar que eu não quero os empregos, eu não quero as viagens, eu não quero as conquistas por si só. Eu quero conquistar alguma coisa através dessas conquistas. As conquistas em si não são tão importantes. Quantas vezes a gente vai para lugares e fica tirando fotografia? E só curte quando a gente vê as fotografias em casa. Ou curte quando as pessoas curtem as nossas fotografias. Mas ali a gente mal consegue de fato relaxar e usufruir. Então, o que eu quero? O que verdadeiramente eu quero? Não fazer um julgamento dessa pessoa tão pequena que eu sou e querer fazer essa pessoa melhorar para ficar tanto quanto alguém que eu estabeleci como parâmetro, mas conquistar um preenchimento em mim mesmo, que parece completamente impossível. Mas o interessante nessa própria cultura é que, principalmente quando a gente chega na Índia, onde esse conhecimento chega lá, bota o pé lá, ou chega lá vendo filme de lá também, ou conhecendo pessoas, algumas pessoas específicas de lá, porque o país inteiro não é tão maravilhoso assim, mas a gente consegue ver uma coisa interessante, que é pessoas que
não conferem com nossos padrões de exigência. Fisicamente, em termos de dinheiro, em termos de posses, mas estão felizes. Tem um preenchimento interno, tem uma satisfação. Sem possuir aqueles nossos objetos, os nossos parâmetros. Mas, ao mesmo tempo, existe um bem-estar, um estar bem, uma felicidade, um relaxamento interno. E aí eu começo a ver o que eu quero. Eu quero as conquistas. Isso precisa de muito questionamento para isso. Para chegar nesse pariksha, Loka Karmatitana, precisa de muito pensar, avaliar. Isso é a maturidade que faz a diferença. Na nossa vida, eu começar a pensar o que realmente eu quero. Porque qualquer coisa nesse mundo se torna significativo quando a razão básica é significativa. Quando eu entendo o porquê daquilo. Então, o questionamento sobre isso. Pariksha Lokantarmaditan Brahmanaha Nirveda Mayat. Aí então, no meu questionamento sobre o que eu quero, acontece uma coisa incrível, diz a Upanishad, e a gente pode conferir. Nirveda Mayat. A pessoa acaba se desligando um pouco de certas outras coisas que pareciam tão significativas antes. A gente começa a não querer se provar tanto, mas poder encontrar um conforto que depende de mim mesmo. Não querer parecer tão confortável, mas estar mais confortável. Não parecer tão incrível, mas se ver como uma pessoa incrível. Comigo mesmo. Nirvedam é vairagya, é um tyaga, um certo desapego de tantas coisas. E o interessante do desapego é que o desapego não está numa ação. Quer dizer, eu não preciso deixar de postar no meu Facebook ou no meu Instagram para ser um yogi. Eu posso brincar com essa mídia toda que nós temos disponível. Lógico, faz parte dessa época agora. Mas eu posso continuar postando aquele prato lindo que eu vou comer agora. Mas lá dentro, no meu coração, eu quero trocar, eu quero me comunicar, eu quero dividir algo bonito, como uma linda noite de lua, que nós já tivemos ontem e vamos ter hoje. Eu posso dividir essa lua. Eu posso dividir tantas coisas que eu estou fazendo. Na verdade, nós vivemos de inspiração. Ninguém tem uma ideia do zero. A gente tem ideias a partir de uma inspiração de alguém que teve uma ideia, alguém que fez isso, alguém que fez aquilo. A gente, poxa, tive uma ideia. Não foi do zero. Por que aquela pessoa me disse isso, aquela outra pessoa disse isso, eu tenho uma ideia nova. Mas é a partir da inspiração dos outros. Mas o meu foco do meu desejo maior se transforma. Eu começo a ver que o meu parâmetro realmente não é a outra pessoa. O corpo, a face, o trabalho, o casamento, os filhos, a casa. Mas o meu parâmetro realmente, para mim, e que é o que eu estou buscando, não é essas coisas que essas pessoas parecem ter, mas é a
felicidade que parecem ter. E é a felicidade que é o meu parâmetro básico de busca. A minha felicidade. O que realmente a gente deseja maior é poder ter um comando maior sobre esses momentos de total felicidade que nós temos na vida, que todos temos na vida, mas que parece que escapa dos nossos dedos e a gente não tem poder sobre eles. O parâmetro mais profundamente da nossa vida não é o outro. O parâmetro é a nossa felicidade. Os nossos momentos de felicidade, em que parece que a gente não consegue repetir e não tem domínio sobre ele. Mas quando a outra pessoa parece que ela conquistou, eu quero. Mas eu não quero o que ela tem, nem o corpo, nem o casamento, nem a conquista, nem o dinheiro, nem a viagem. Eu quero aquela aparente felicidade que é a felicidade igualzinho àquela que eu já conquistei e que eu não sei como ser dono dela. Então é a felicidade que é o nosso básico. O que a gente realmente deseja não são conquistas externas, mas ser como que dono do ser feliz que a gente conhece, que a gente já experienciou, que a gente sabe lá no fundo que sou eu. Porque quando a experiência de felicidade acontece, não existe uma relação sujeito-objeto. No momento em que você é feliz, o sujeito e o objeto desaparecem. E permanece só a completude. A completude que é aquele momento, onde a dualidade desaparece. Então, é esse momento que, na verdade, o Upanishad quer dizer que não é um momento, que é a natureza do sujeito. É essa felicidade, essa completude, é que verdadeiramente é o nosso parâmetro sem que a gente saiba. Eu quero aquela felicidade que eu já experimentei tanto e eu não sei nem como conquistar. Porque eu não sei, eu começo a olhar para fora e vejo outras pessoas felizes e o que elas têm, o que elas fizeram. Deve ser isso. Mas o caso é que eu faço a mesma coisa e não é. Porque não é um objeto. Não é algo. É a natureza daquilo que eu sou. E por várias razões parece que eu estou tão distante disso tudo. E o obstáculo, na verdade, são as várias projeções da minha mente. Os vários desejos por coisas que, na verdade, não me faria feliz, mas eu acho que sim. Então, é essa projeção, é esse desejo, é esse julgamento que parece, na verdade, me afastar de mim mesmo. E entender esse nó que é o ser humano, que é o objetivo maior de Yoga e Vedanta. Entender esse sofrimento, para que eu possa começar a trabalhar em não sofrer, em poder viver a vida do jeito que ela é e poder descobrir uma completude em mim mesmo, do jeito que eu já sou nesse momento. Então a maturidade para questionar, porque no momento em que a gente começa a questionar, no momento que a gente começa a questionar, se abre todo esse mundo de questionamento à luz de Vedanta, de Yoga. Então, o questionamento que tire de cena o nosso julgamento de nós mesmos e possa colocar em cena um questionamento sobre quem eu sou, sobre o que eu busco, sobre a minha busca maior,
E como que eu posso descobrir esse livre de limitação que eu já sou? Esse é o questionamento que constitui esse estudo. Somente quando a gente descobre em nós mesmos, na nossa vida, as primeiras etapas de um questionamento. Questionar o que eu quero. Em vez de ficar dizendo que eu não quero nada, que é uma fantasia. Não existe ninguém que não queira nada. Quem não quer nada não sai nem da cama. Porque até para sair da cama você precisa de querer. Então, em vez de fingir que eu não quero nada, aproveitar a força do querer e colocar num objetivo claro, que é o autoconhecimento e uma capacitação da mente para poder realmente viver pela mente essa busca. Porque só quando eu quero muito é que eu consigo. Querer pouco não leva a nada. Você tem que querer e querer muito. Quando você quer e quer muito, e quanto mais foco ali naquele ponto do querer você tem, está ganho. Você já chegou lá. A própria Upanishad vai dizer, este é o sábio. Ué, mas ele está começando a estudar, como que ele é sábio? Ele vai chegar lá, com certeza. Com a força da clareza e do desejo, ele vai chegar lá. Porque essa é a qualificação. A qualificação é essa. A qualificação não é um auto-julgamento, uma tentativa de encobrir essa própria ignorância que eu possuo. Mas ao contrário, é enfrentar, questionar, entender e focar. Porque então, com certeza, a gente conquista. Então, essa tradição de ensinamento é a tradição que vem tirar esse hábito humano de um julgamento de si mesmo, com parâmetros estabelecidos externos, um julgamento que nem realmente merece acontecer. É injusto, na verdade. Esse julgamento de nós mesmos como seres humanos é completamente injusto. Porque o julgamento de um corpo, de uma mente, que é limitado por natureza. Para poder focar num questionamento do que eu quero e um questionamento de como eu soluciono, conquisto o que eu quero. No entendimento de que o que eu mais quero realmente não é um novo corpo, uma nova vida, uma nova pessoa, uma nova inteligência, um novo trabalho. Mas eu quero, apesar disso tudo, que seja do jeito que for, eu tenho que ter uma satisfação, uma completude e estar bem comigo mesmo. Então, essa é a entrada. Quem entrou aqui nessa história, mesmo que claramente não tenha feito todo um questionamento, de alguma maneira, o questionamento começou. Porque só com esse questionamento na nossa vida, o querer olhar de uma outra maneira, né? A Upanishad também diz que essa mudança daquele que está conduzido pelo cego para o questionamento é uma mudança tão incrível que é como se uma pessoa tivesse avrita chakshuhu, como se ela tivesse virado o pescoço para trás, completamente para trás, porque o foco da visão é tão diferente, é só o oposto do que está acostumado. Do auto-julgamento para o auto-questionamento, isso é o oposto. De andar em círculos para caminhar numa direção de uma solução, isso é só o oposto. Então, a Avrita Chakshuhu, ela olha tudo de um outro parâmetro, de uma outra visão. É uma mudança radical de visão. E, com certeza, o fruto que é descobrir o preenchimento, o eu que é livre de limitação. Com isso tudo, nesse dia auspicioso dos mestres, vocês estão entrando numa história que realmente
vai modificar a vida completamente. Vai modificar porque a visão dessa tradição é uma visão incrível, é uma visão transformadora, que nunca fica a nível só da mente, mas que vai levar a um viver de uma maneira diferente em cada etapa. Cada etapa em que você vai estudando, vai aprofundando, vai entendendo, a atitude na vida também se transforma. Ao mesmo tempo, vocês têm 2 grandes professores capacitados, preparados, que estudaram durante muito tempo. Então, parabéns, vocês estão num caminho muito bom. E nesse dia auspicioso, o ganho já é de vocês. Como diria o Upanishad, já são sábios. Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar? Agora, tem alguma diferença básica entre a filosofia do yoga e do Vedanta? Ou eles se completam, são semelhantes? Ou existem pontos em que são diferentes? Existe, assim, vamos dizer, tradicionalmente, né, ao longo do tempo, se fala sobre algumas darshanas, né, interpretações dos Vedas. Para começar, nós temos os Vedas, né, e as pessoas que aceitam a autoridade dos Vedas são chamadas de ásticas, e quem não aceita a autoridade dos Vedas são chamados de násticas. Um diz realmente é autoridade, outro diz que não é. Dentro dessas pessoas que aceitam a autoridade dos Vedas, existem várias interpretações do que os Vedas estariam falando. Então, daí existem darshanas, que são visões diferentes. Nessa interpretação, Vedanta e Advaita Vedanta seria mais uma visão, né? Porém, e esse porém parece muito que eu estou comprometida, por isso eu estou dizendo porém, né? Lógico, acho que parece, né? Mas considerando que os Vedas são uma autoridade, tá? Uma autoridade em si mesmo, de revelação de algo, ele tem que falar sobre alguma coisa que não se encontra em nenhum outro lugar. E o nenhum outro lugar é basicamente a lógica, a percepção e a lógica. Então, dizer que o ser vai melhorar, que você é limitado, mas você pode alcançar um samadhi, que você pode se melhorar até se tornar um sábio, isso tudo, a percepção e a lógica podem nos informar. Se o Veda tem algo original, o original é que você já é o que você busca. Isso é original, tem que ser provado. Mas isso é original, nenhum outro lugar diz isso. Então, a visão de Advaita Vedanta é a única visão original dos Vedas. Porque o resto, que são visões de Deus, do indivíduo e de uma libertação em termos de processo, não existem outras, não há nada demais. Então, nesse sentido, a originalidade dos Vedas é essa visão de Advaita Vedanta. Considerando isso como válido, e o yoga fazendo parte dessa tradição dos Vedas, verdadeiramente não existiria diferença entre os dois. Porque yoga, até mesmo em termos de Patanjali, ou seja, qualquer outra visão do yoga, essencialmente um foco em um estilo de vida para capacitar a mente, o corpo da pessoa, para uma busca maior. Então, a visão de Vedanta continuaria sendo uma visão básica dos Vedas e o yoga como um estilo de vida vinculado necessariamente a esse conhecimento. Então, nessa visão, é uma tradição única. Se a pessoa interpreta que a visão dos Vedas, de Deus, do indivíduo é diferente, bom, aí vira uma outra coisa. Os Vaishnavas fazem? O Vedanta que Vaishnavas interpretam não seria então original dos Vedas? Porque não é a do Eles falam que não é a visão máxima que o Veda pode ter. Tá? São interpretações que é dual, né? Que é dual.
todas essas interpretações, elas têm um ganho para a pessoa. Elas eu não estou dizendo de uma forma pejorativa, eu estou dizendo de uma forma sincera. São úteis. São úteis como qualquer religião é útil. Né? O trabalho de qualquer religião é um trabalho incrível. Né? O trabalho do Hare Krishna é um trabalho incrível. É incrível. A devoção é incrível, a extensão do trabalho deles é incrível. Só que dizer que o Veda tem uma visão dual é diminuir muito o coitado dos Vedas, que são grandes. Você não está dando a autoridade que eles possuem. Sabe? Então, essa seria a visão. Específica essa pergunta? Raramente acontece. Vamos? Nem sei que horas são, mas... Meio-dia. Meio-dia foi? Então, tudo de bom para vocês? Vamos seguir o programa rápido.